Da onde será que vem essa história de magia que a gente tanto ouve falar? O que um homem pré-histórico tem a ver com um mágico? O que é que um alquimista do Cairo, na Idade Média, tem a ver com um minerador de cobre da Anatólia de 4.000 anos atrás? E da onde vem essa ideia tão antiga e tão persistente de que a matéria pode ser transformada? Quando pensamos em magia ou em alquimia, já pensamos num homem medieval escondido da igreja, repleto de livros e substâncias químicas na escuridão, né? Mas segundo o historiador das religiões Mircea Eliade, os primeiros homens que pareciam realmente dominar os poderes sobrenaturais foram outros caras, bem menos esquisitos, ou não tanto, os metalúrgicos. Para entender essa história, a gente precisa primeiro explicar o que é que significava pro homem antigo a própria Terra e as coisas dela, né? O que tinha dentro dela. E a resposta, principalmente no livro Ferreiros e Alquimistas, e no primeiro volume do História das Crenças e Ideias Religiosas, é bem mais profunda e muito mais estranha do que a gente poderia imaginar. O homem que descobriu a metalurgia estava, magicamente, acelerando um processo que levaria séculos para acontecer de forma natural, no interior da Terra-mãe. E quem dominava esse poder? O minerador, o fundidor, o ferreiro, parecia possuir um poder que se aproximava perigosamente da magia. E nesse vídeo a gente vai entender da onde vem essa dimensão sagrada do metal e do fogo, passando pelo ferro dos meteoros, que foi o primeiro que o ser humano teve contato, pelos mineradores que faziam rituais de purificação antes de descerem até as minas, pelos ferreiros que viviam separados da comunidade e, por fim, pela linha direta que conecta tudo isso até a alquimia medieval e a vários símbolos religiosos que persistem até os dias de hoje. Antes de entrar no que aconteceu nas minas e nas forjas do Neolítico, é preciso entender como o ser humano teve o seu primeiro contato com o metal, e esse primeiro contato foi literalmente com algo que caiu do céu. O ferro meteorítico, ou seja, o ferro que chega à Terra embutido em meteoritos, foi o primeiro tipo de ferro que os seres humanos conheceram e utilizaram. E isso aconteceu muito antes de qualquer descoberta da metalurgia. Populações do Egito pré-dinástico, da Mesopotâmia, da Anatólia e de outras regiões já usavam fragmentos de ferro meteorítico para fazer continhas de colares, amuletos e pequenos instrumentos milhares de anos antes de aprenderem a fundir o minério de ferro. E se você acompanhou os últimos vídeos, você já deve imaginar que é aqui que começa a dimensão religiosa dessa história. Afinal, esse ferro não foi encontrado na Terra, ele literalmente veio de cima. Se o homem do Paleolítico via na caça dos animais uma prática sagrada e o homem do Neolítico via na agricultura a repetição de um ciclo sagrado, imagina o que o homem também do Neolítico não via em algo que caiu do céu com fogo e trovão, era um presente dos deuses, e isso ficou registrado até nas línguas. O termo egípcio antigo para ferro meteorítico significa literalmente metal do céu ou ferro celeste. Os sumérios chamavam o ferro de cobre celeste e, em várias línguas antigas, o nome do ferro carrega algum significado de céu, cima ou estrelas. Essa origem celeste do primeiro ferro, conhecido pelos humanos, estabeleceu, desde o início, uma associação profunda entre o metal e o sagrado, e especificamente entre o metal e o alto, o divino, o sobrenatural. O ferro era, antes de qualquer outra coisa, uma substância de outro mundo, e quando os seres humanos depois aprenderam a extraí-lo da terra, essa aura sagrada não desapareceu. Ela pode ter se transformado, se reconfigurado, mas ela permaneceu. Porém, antes de chegar ao ferro propriamente extraído da terra, a história da metalurgia passa por outros metais, e cada um deles trouxe consigo a sua própria camada de significado religioso. O cobre e o ouro, e até o estanho, que, combinado com o cobre, produz o bronze, foram os primeiros metais a serem trabalhados a partir de fontes terrestres. E aqui há um detalhe importante. Esses metais eram encontrados ocasionalmente na natureza, em estado relativamente puro, sem necessidade da fundição. Às vezes aparecia uma pepita de ouro no leito de um rio, um nódulo de cobre nativo numa fenda de rocha. Eram coisas raras, mas existiam, e
para o homem que as encontrava, já carregavam uma qualidade especial, uma pureza, uma integridade que as distinguia do mundo comum. O ouro, em especial, desenvolveu associações religiosas extraordinariamente duradouras, porque ele é incorruptível, imune à ferrugem, brilha como o sol. Então, o ouro tornou-se praticamente, em todas as culturas, a substância do divino por excelência. Nos templos da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia, das Américas, o ouro revestia estátuas de deuses, ornava altares e cobria os objetos rituais mais sagrados. Essa associação entre o ouro e o divino não é meramente arbitrária. Ela tem raízes na percepção muito antiga de que o ouro é uma substância que parece já ter chegado ao seu estado mais perfeito, que não precisava ser transformada, porque já é, de alguma forma, completa. O bronze, por sua vez, exigiu já um processo mais complexo, a combinação entre dois metais, a fusão, o controle do fogo, e é aqui que começa a figura do metalúrgico como especialista de uma técnica que vai muito além do artesanato comum. Mas eis que o homem descobriu a extração do ferro, especificamente da magnetita e da hematita, que são minérios de ferro que precisam ser processados em fornos para liberar o metal. Aí, então, a dimensão religiosa da metalurgia atingiu sua forma mais elaborada e perturbadora. Para entender o porquê, é preciso entender como o homem neolítico enxergava a caverna e as minas, que era de onde ele extraía esse metal, ou esse minério, né? E aqui a gente volta em outro tema que a gente já discutiu em outro vídeo aqui no canal, a ideia da Terra-mãe como a força geradora da vida, a matriz do próprio cosmos, como o ventre do mundo. Se a Terra é uma mãe, então as cavernas são o seu ventre. O interior da Terra é um espaço de gestação, ele é escuro, úmido, fechado, onde as coisas crescem lentamente, em silêncio e longe dos olhos. E os minérios, essas formações de metal dentro da rocha, eram compreendidos não como matéria inerte, mas como embriões, organismos em desenvolvimento, criaturas que a Terra-mãe estava gestando no seu interior, lentamente, ao longo de períodos imensamente longos. Eliade documenta essa crença em culturas de todos os continentes. Na Índia Antiga, textos metalúrgicos falam dos minérios como sementes da terra. Na China, acreditava-se que os metais cresciam dentro da terra como plantas, passando por estágios de maturação ao longo de centenas ou milhares de anos. Na África subsaariana, as minas eram tratadas como espaços sagrados, e a extração dos minérios era comparada explicitamente ao parto. No mundo andino, dos Andes, as minas eram vistas como lugares onde a Pachamama, a terra-mãe, estava gerando vida, e a entrada nelas exigia rituais de respeito e permissão. E é aqui que a figura do minerador e do metalúrgico adquire sua dimensão religiosa mais profunda, porque ao entrar na mina e retirar o minério, o minerador está interrompendo uma gestação, está arrancando o embrião do ventre da terra-mãe antes que ele termine de se formar, está intervindo num processo que a natureza levaria por conta própria eras inteiras para completar. E é exatamente aqui que o Eliade propõe uma das suas ideias mais fascinantes e, para mim, mais geniais. Segundo ele, o metalúrgico antigo não era apenas um artesão que trabalhava com materiais difíceis, ele é alguém que se coloca no lugar do próprio tempo. Pense assim, se os minérios são embriões que a Terra está gestando lentamente, o que o metalúrgico faz ao colocá-los num forno e transformá-los em metal é, em essência, condensar e acelerar um processo que levaria milênios para a natureza. O que a Terra-mãe faria em 1000 anos, em 10.000 anos, o metalúrgico faz em horas, no interior de um forno. Então ele não imita a natureza, ele a supera, de certa forma. Ele completa artificialmente o que a natureza estava fazendo organicamente. E isso tem implicações religiosas enormes para o homem neolítico. Porque se o cosmos tem uma ordem, se os processos naturais seguem um ritmo que é, em algum sentido, sagrado, então quem interfere nesse ritmo, quem o acelera ou redireciona, está tocando em algo profundo e perigoso. Essa pessoa exerce um poder que, em condições normais, pertence apenas às forças divinas que governam o mundo. Daí a ambiguidade fundamental que cerca a figura do ferreiro em tantas culturas. Ele é indispensável. Sem ele não há ferramentas, não há armas, não há instrumentos. Mas ele também é perigoso, fronteiriço, um cara suspeito.
Ele sabe coisas que os outros não sabem. Ele trabalha com forças que os outros temem. E ele transformou a si mesmo, através do domínio do fogo e do metal, num ser que não pertence completamente ao mundo comum. Em culturas ao redor do mundo inteiro, o ferreiro ocupa uma posição socio-religiosa muito peculiar e muito específica. Ele é, ao mesmo tempo, respeitado e mantido à distância. Até nas sociedades africanas tradicionais, essa posição do ferreiro como uma figura separada, liminar, dotada de poderes especiais, é bem documentada, inclusive. É documentado entre muitos povos da África subsaariana que o ferreiro não apenas exerce uma profissão, ele pertence a uma categoria especial de seres. Frequentemente, as famílias de ferreiros são endogâmicas, ou seja, os ferreiros só se casam com filhas de ferreiros. Eles vivem em bairros separados, suas forjas são proibidas a não iniciados. E eles acumulam, além da sua função metalúrgica, funções de curandeiros, de intermediários com o mundo espiritual, de especialistas em transformação, porque afinal é isso que eles fazem, eles transformam uma coisa em outra. Eles atravessam a fronteira entre estados da matéria, morrem e renascem materiais no interior do forno. A forja, nesse contexto, é um espaço ritual, tanto quanto um espaço de trabalho. O fôlego que alimenta o fogo é muitas vezes comparado aos pulmões, ao sopro vital. Ele respira vida para o fogo como um ser vivo. O forno é um útero, porque ele recebe o minério bruto e devolve o metal transformado num processo que espelha o da gestação. E o ferreiro é o especialista que conhece os ritmos desse processo, os gestos certos, as palavras certas, os momentos propícios, Entre os povos da Sibéria, o ferreiro é considerado parente do xamã e, em algumas tradições, rival dele. Dizem que o ferreiro e o xamã aqueceram no mesmo fogo, Ambos são senhores do fogo, mas cada um à sua maneira. O xamã domina o fogo espiritual, viaja em chamas pelos mundos invisíveis, e o ferreiro domina o fogo material, transforma a matéria no calor da forja. E, em algumas tradições siberianas, o ferreiro é visto como mais poderoso até do que o xamã, porque o fogo que ele controla é mais imediato, mais concreto, mais capaz de transformar o mundo visível. Se o metalúrgico é alguém que está realizando um ato cosmicamente perigoso, interrompendo a gestação da Terra-mãe, manipulando o tempo, manipulando forças que pertencem ao sagrado por excelência, então é natural que esse ato precise ser cercado de preparação ritual. E de fato é o que se encontra com variações em povos de todos os continentes. Antes de entrar em uma mina, os mineradores de muitas culturas tradicionais precisavam se submeter a períodos de purificação ritual. Isso incluía, frequentemente, jejum, abstinência sexual, banhos rituais, recitação de orações ou fórmulas específicas. Em algumas culturas da África Central, os mineradores precisavam confessar as suas transgressões antes de entrar numa mina, como se o ato de penetrar no ventre da terra exigisse um estado de pureza espiritual, equivalente ao de quem entra num templo. A abstinência sexual é especialmente significativa e aparece com uma frequência notável em culturas que são muito distantes entre si. E a razão, segundo Eliade, é reveladora. Todos perceberam que, se a mina é um útero, se o processo de extração do minério é análogo ao da gestação e do parto, então o minerador que penetra nesse espaço precisa estar ritualmente neutro em relação às forças da fertilidade. Ele não pode misturar a sua sexualidade com a sexualidade da Terra-mãe. Seria uma confusão de planos, uma profanação ainda maior do processo sagrado que está acontecendo no interior da Terra. Em algumas culturas indianas, os mineiros pediam permissão a Pachamama antes de cada descida à mina, oferecendo folhas de coca, xixa, pedidos verbais de licença. A mina não era um recurso a ser explorado, era um ser a ser respeitado, consultado e até apaziguado. E quando algo dava errado numa mina, um desabamento, uma inundação ou a morte de trabalhadores, a interpretação imediata era que a Terra-mãe havia reagido a alguma ofensa ou alguma violação do protocolo ritual. Essa ambiguidade sagrada do ferreiro, poderoso e perigoso, indispensável e temido, deixou rastros profundos na mitologia de muitas culturas diferentes. Na mitologia grega, a figura de Hefáistos é o arquétipo do ferreiro divino, o deus da forja e do fogo, filho de Zeus e Hera. Ele é o único dos deuses olímpicos que trabalha com as mãos, o único que suja de fuligem, que transpira diante das chamas e que produz pelo esforço físico.
e ele é também o único dos grandes deuses olímpicos que é descrito como feio, defeituoso e coxo. A sua feiura física marca a sua diferença, a sua natureza liminar. Ele é divino, mas também é trabalhador. Ele pertence ao Olimpo, mas ele vive na forja. E é justamente esse ser estranho, fronteiriço, que cria as obras mais extraordinárias do cosmos. As armaduras dos heróis, os palácios dos deuses, o colar de Afrodite, as algemas invisíveis com que aprisiona Ares e a própria esposa infiel. Na mitologia nórdica, o equivalente são os anões, seres que vivem justamente no interior da terra, nas profundezas das rochas, e que são os mais habilidosos artesãos do cosmos. São os anões que forjam o martelo de Thor, a lança de Odin, o navio mágico de Freyr. Eles também são seres fronteiriços, não humanos, não deuses, habitantes do mundo subterrâneo, dotados de um conhecimento técnico que os torna ao mesmo tempo servidores e perigos potenciais para os deuses. No Japão, as espadas eram forjadas em rituais elaborados, com os ferreiros vestindo roupas rituais brancas, que é a cor do sagrado na tradição japonesa, e recitando orações durante o processo de forja. A espada japonesa não era apenas uma arma, era um objeto sagrado, habitado por uma força espiritual própria, que precisava ser criado num estado de pureza ritual para que essa força se manifestasse corretamente. Na Bíblia hebraica, Tubal-Caim é apresentado como o pai de todos que trabalham com bronze e ferro. É uma figura que, com Caim como seu ancestral, carrega a marca da transgressão e da separação. O ferreiro bíblico é o inventor de uma técnica extraordinária, mas também o descendente daquele que cometeu o primeiro assassinato. Então a metalurgia, na visão do autor bíblico, é inseparável da violência, porque as armas que elas produzem são instrumentos da morte. E é aqui que a gente chega ao tema que talvez seja o mais fascinante de toda essa história, a linha direta, que conecta a metalurgia sagrada do Neolítico até os alquimistas medievais. A alquimia, que floresceu no Egito helenístico, depois na Pérsia, no mundo árabe medieval e depois na Europa dos séculos XII ao XVII, é frequentemente descrita como uma precursora da química moderna, uma protociência que misturava observação empírica com especulação mística. E isso é verdade, mas é uma descrição que perde o que é mais essencial. Para Helíade, a alquimia é, antes de qualquer outra coisa, a continuação de uma tradição religiosa antiquíssima. A tradição do metalúrgico como o acelerador do tempo, como aquele que completa artificialmente o que a natureza faz organicamente. O alquimista que tenta transmutar chumbo em ouro no seu laboratório está fazendo, em essência, a mesma coisa que o ferreiro neolítico que colocava minério bruto no forno. Está tentando acelerar um processo de maturação e purificação que a natureza deixaria incompleto. A diferença é que a alquimia elevou esse processo a uma dimensão espiritual explícita. Para os alquimistas, a transmutação dos metais era também, e talvez principalmente, uma metáfora e um veículo para a transformação espiritual do próprio alquimista. O chumbo que se transmuta em ouro é a alma humana, que se purifica, que remove as suas impurezas e que avança em direção à sua forma mais perfeita. O laboratório alquímico é também um laboratório espiritual. E aqui aparece de novo a ideia central que a gente encontrou lá no começo. A crença de que a matéria tem uma trajetória, um destino, um processo de maturação em direção a um estado mais perfeito. Os metais inferiores, o chumbo, o cobre, o ferro, são metais jovens, imaturos, que a Terra ainda não teve tempo de transformar em ouro. O alquimista se propõe a completar esse processo, a ser ele mesmo o agente da maturação que o tempo ainda não completou. Essa ideia aparece de forma explícita nos textos alquímicos medievais árabes e europeus. O chumbo é visto como ouro enfermo ou como ouro não desenvolvido. E o trabalho alquímico é uma terapia, uma gestação acelerada, uma intervenção no processo natural de amadurecimento dos metais dentro da Terra. A linguagem é quase médica mesmo, quase obstétrica.
E não por acaso, porque as raízes dessa visão estão na crença neolítica dos minérios como embriões gestados no ventre da Terra-mãe. Bom, depois de tudo isso, vale a pena perguntar: o que restou dessa visão sagrada da metalurgia no mundo contemporâneo? E a resposta é mais do que a gente às vezes imagina. A associação entre o fogo e a transformação espiritual permeia praticamente todas as grandes tradições religiosas. Porque o fogo, ele purifica, ele queima o que é impuro e deixa só o essencial. Essa ideia, que ainda hoje aparece em rituais de muitas religiões, tem raízes na experiência da fundição. O minério entra no forno cheio de impurezas e o metal puro sai. A forja é a primeira purificação pelo fogo que o ser humano conheceu de forma controlada e repetível. A linguagem da alquimia sobreviveu na psicologia analítica de Carl Jung, que encontrou nos símbolos alquímicos uma linguagem para descrever os processos de transformação da psique humana. Para Jung, a obra alquímica, a transmutação dos metais, era uma projeção do processo de individuação, de integração dos aspectos sombrios da personalidade. E ao adotar essa linguagem, Jung estava, sem talvez perceber completamente, reativando uma tradição que tem raízes nos ferreiros neolíticos. A figura do ferreiro, como ser especial, fronteiriço, dotado de poderes que os outros não têm, sobreviveu em inúmeras formas. O mago, o alquimista, o cientista, todos carregam algo da aura do ferreiro primitivo. São seres que sabem transformar, que têm acesso a processos que os outros não compreendem e que produzem resultados que parecem quase milagrosos para quem observa de fora. A suspeita que às vezes recai sobre o cientista, a ideia de que ele está brincando de Deus, que ele está interferindo em processos que deveriam ser deixados em paz, é um eco muito antigo do temor que cercava o ferreiro neolítico, que interrompia a gestação da Terra-mãe. A ideia de que a matéria podia ser purificada, transformada, elevada, de que existe um estado mais perfeito para que as coisas e que o trabalho humano pode ajudar a alcançá-lo, essa ideia ressoa em tradições que vão da alquimia islâmica medieval até as correntes esotéricas modernas, passando pela cabala judaica e por certas correntes do misticismo cristão. Todas elas, de forma muito diferente, estão bebendo numa fonte que tem origem no Neolítico, a descoberta de que o fogo transforma, de que a matéria tem um destino, que o ser humano pode, com risco e com cuidado, participar desse processo. E talvez o símbolo mais antigo de todos ainda esteja conosco de uma forma quase invisível. Para muitas culturas tradicionais, a mina era uma espécie de retorno ao útero da terra. Descer às profundezas para buscar o mistério não era apenas uma atividade econômica, mas era penetrar no interior do mundo, entrar no ventre da grande mãe para retirar os embriões metálicos que ali amadureciam. Essa associação entre cavernas, profundezas subterrâneas e gestação continua aparecendo em mitos, contos, rituais de iniciação e até na imaginação moderna. Então, o que um ferreiro do Neolítico tem a ver com um alquimista árabe do século X ou com um mineiro andino que pede licença a Pachamama antes de descer a mina? Tudo. Porque todos eles estão falando com linguagens diferentes e em contextos radicalmente distintos da mesma descoberta fundamental que o ser humano fez quando pela primeira vez colocou minério num forno e viu metal escorrer do outro lado. A de que existe um processo de maturação no interior das coisas, de que esse processo pode ser acelerado e completado pelo trabalho humano e de que quem tem o conhecimento e a coragem de fazer isso está exercendo um poder que vai muito além do artesanato e vale muito se aprofundar nesse tema com a obra Ferreiros e Alquimistas, do Mircea Eliade. É um livro curto, mas bem denso, que abre uma janela extraordinária sobre essa dimensão esquecida da história religiosa da humanidade. O link para você adquirir esse livro está aqui na descrição. Lembrando que nesse vídeo também usei partes do História das Crenças e Ideias Religiosas, volume 1. O link está aqui na descrição também, para você comprar pela Amazon. E a gente vai se aprofundar neles nos próximos vídeos. Então não deixe de comprar e se inscrever aqui no canal. Eu espero que, como sempre, esse panorama tenha servido de introdução para você a esse tema. E nos vemos no próximo vídeo para a gente continuar conversando sobre isso. Valeu!